Cida, para que ela possa fazer as considerações. Muito obrigada, professora Cida, desde já. Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite da professora Rosalinda e dizer da nossa satisfação e da nossa alegria de estar aqui participando deste debate, na tentativa de partilhar e contribuir com as nossas reflexões. A gente fica feliz porque a gente fala de um lugar, e o lugar é de mulher, e de mulher negra que vivencia no seu cotidiano a questão do racismo que é colocado na sociedade brasileira, que especificamente é alagoana, que se coloca dizendo que no Brasil não existe racismo. E a gente está se colocando aqui deste lugar, porque realmente, como diz a Nilma Gomes, a verdadeira dimensão do racismo só pode ser dada por quem a sofre na sua vivência existencial. Então, nós vamos refletir aqui sobre mulher e cidadania e considerações sobre a discriminação racial. Então, nós começamos refletindo não estou conseguindo. É isso, né? Nós começamos, nosso objetivo realmente é contribuir para o debate acerca da discriminação social e, sobretudo, a situação de violência racial perpetrada contra a mulher negra no contexto da sociedade brasileira. Então, a gente tem que partir da seguinte indagação: o que é racismo? O que é preconceito racial? E o que é discriminação racial, não é? Então, a gente coloca aqui o racismo na perspectiva da reflexão do GLE10, que com suas pesquisas realizadas, aponta o racismo como uma ideologia que se realiza nas relações entre pessoas e grupos, no desenho e desenvolvimento das políticas públicas, nas estruturas de governo e nas formas de organização do Estado, à medida que a sociedade vai excluindo esse grande contingente da população negra, e esta população ela é excluída da sociedade. Por preconceito, a categoria preconceito, a gente pensou essa categoria como uma forma de pensar que o sujeito, do lugar que ele está, ele emite sobre as pessoas antes mesmo de conhecê-las. É um julgamento que fazemos sobre o outro, sobre a outra, de forma desqualificadora do ser mulher, do ser homem negro, desqualificadora e violenta. Por discriminação racial, a gente pensou em refletir aqui a partir do Estatuto da Igualdade Racial, na Lei número 12.280, de 2010, que aponta a discriminação racial ou étnico-racial, toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência, origem nacional ou étnica, que tenha por objetivo anular ou restringir o reconhecimento, o gozo ou exercício em igualdade de condições de direitos humanos e liberdades fundamentais no campo político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública e privada. O que isso significa? Significa que a população negra, a ela não é dado o direito de estar e de se pôr na sociedade
como sujeitos de direito. À medida que esta sociedade, esse contingente da população não está aqui no lugar que eu estou, como professora universitária, né? A grande maioria das mulheres, para ela, a sociedade tem um destino. Então, aí a gente pergunta, o que é ser mulher? E o que é ser mulher e negra numa sociedade fundamentalmente racista, patriarcalista e sexista? Então, para a gente pensar nisso, a gente vai pensar um pouquinho as raízes da nossa história, não é? O que é que diz a nossa historiografia? E a gente pensa, como foi que chegou a mulher negra aqui na sociedade escravocrata colonial? Então, a família organizada, não é? Ela tinha como diretriz fundamental a importação dos escravos com um objetivo. O objetivo era o lucro. E como é que chegavam essas mulheres aqui no Brasil? Em primeira instância, era a proporção de mulheres negras de 1 para 5 homens. Aí a gente já vai vendo que na estrutura da sociedade, esta mulher, ela vem sofrendo já de início a discriminação e a violência, e isso se põe no imaginário da sociedade. Então, a mulher negra, ela chega ao Brasil e ela vai sofrer 3 grandes violências, né? Por ser mulher negra, escrava, a questão da raça e a violência simbólica. Então, essa mulher chega aqui ao Brasil, quando ela chega, que ela vai ser vendida nos mercados, ela é inspecionada, seus órgãos sexuais são colocados para olhar, para ver se aquela mulher era boa de compra ou não. Aí já começa a violência e, sobretudo, quando ela vinha nos porões do navio. Então, a mulher negra chega aqui sofrendo uma discriminação de profunda violência e que mexe nessa mulher em todos os campos, não é? No campo psicológico, que é a violência simbólica, no campo físico, no campo sexual, porque elas foram estrupadas. A gente vê em Casa Grande Senzala, tem uma parte lá onde Gilberto Freire coloca que essas mulheres, elas estão no imaginário que elas eram boas de cama e não existe nenhuma pesquisa que comprove isso aí, não é? Então teve uma civilização, uma epidemia de civilização e estava no imaginário da população que se transasse com a mulher negra ficava bom da cifra. E essa mulher, ela foi dizimada neste período. Além disso, elas eram violentadas sexualmente e ainda estava no imaginário desta população a obrigação da mulher negra ela iniciar sexualmente os filhos dos seus senhores. Então elas foram violentadas de toda forma, elas não tiveram o direito de criar seus filhos, porque quando o período escravocrata colonial entre crise, essas mulheres elas foram alugadas como amas de leite. Elas foram colocadas na rua para vender produtos. E elas também eram vendidas para prostituição sexual. E o Gilberto Freire lá coloca a velhos libertinos. Então já começa essa questão na estrutura da sociedade que vai desqualificando o ser da mulher negra, né? Além dela sofrer a violência do ciúme das senhoras de engenho. Muitas mulheres tiveram seus dentes quebrados por butinadas, outras seus olhos eram arrancados, além dela sofrer toda forma de violência. Então, mulher negra e violência. Aí a gente já coloca, ela
sofreu a violência no seu corpo, na sua alma, elas na casa chegaram, tinha que trabalhar na casa grande, no eito, e ainda foram colocadas como fonte de renda, na prostituição e como amas de leite. Elas não tinham o direito de ter, de ficar com seus filhos, porque muitos senhores colocavam seus filhos na casa de roda. Então, a mulher negra, muitas delas, né, e muitos filhos eram assassinados pelos senhores, né? Então, muitas mulheres abortavam, né, colocavam ervas na sua vagina para o abortamento. E a sociedade referendava isso. Outra função, ela teve a função de amante e a função de ama de leite. Quando a gente pesquisa nos jornais da época, a gente vê os anúncios. Aluga-se uma negra muito boa, muito bonita, por sinal, de dentes brancos e muito boa de leite. Então, os seus filhos lhe eram arrancados e elas tinham que amamentar os filhos dos seus senhores. E o que é ser mulher negra hoje? Não é? A sociedade vai se modificando na dialeticidade do seu viver, mas essa mulher negra hoje, mesmo com a libertação dos escravos, porque a libertação a gente coloca entre aspas, né? Porque não houve nenhuma política de inclusão dos escravos libertos. E aí tem no imaginário da sociedade que ser negro é ser ladrão, os velhos adágios populares, né? Negro, quando não faz na entrada, faz na saída, o lugar da mulher negra é na cozinha, e a gente vivencia aquela premissa perversa, procure o seu lugar. E isso está no imaginário da sociedade. Então, a mulher negra hoje, não é? Ela continua padecendo no seu cotidiano das formas de violência, não é? Seja a violência doméstica, seja a violência social, o racismo individual, o racismo social, o racismo institucional, porque ela é alijada dos processos produtivos. Ela recebe hoje, né, no âmbito da doméstica, ela recebe violência social no trabalho, e ainda recebe a violência doméstica, né, a física, a sexual, a psicológica, a econômica, a patrimonial e a moral, né? A física, né? As mulheres são queimadas, são torturadas. Eu digo que a gente continua nessa burca ideológica do período escravocrata, né? A sexual, elas são estupradas no seu trabalho, principalmente as empregadas domésticas. A psicológica, porque há uma violência de desqualificar o ser da mulher negra. Consequentemente, é a baixa da autoestima. A econômica, muitos dos seus companheiros vão colocar fogo na casa, bebem, e essas mulheres são quem mantém a família. A patrimonial e, sobretudo, a moral, a injúria, a calúnia, a difamação. Então, a gente vai vivenciando o racismo muito complexo. O racismo da sociedade brasileira é um fenômeno estrutural de alta magnitude, de alta complexidade, porque o brasileiro, ele diz que no Brasil não existe racismo por conta da miscigenação e do famigerado mito da democracia racial. O mito da democracia racial, ele serve para escamotear o racismo difuso presente na sociedade brasileira. Eu aqui estou me lembrando do grande mestre,
o Florestan Fernandes, nosso grande sociólogo, quando ele escreve uma obra chamada Ditadura em Questão, e quando ele lá no capítulo que ele vai refletir sobre a questão do racismo na sociedade brasileira, ele diz que o brasileiro tem preconceito de ter o preconceito. E aí fica difícil da gente lidar com o preconceito. Então, o mito da democracia racial serve para escamotear e esconder o racismo muito presente que vai desqualificando, que vai excluindo a população negra. Para a mulher, está no ideário da sociedade, para ela, dois papéis fundamentais, o de empregada doméstica e, como a gente estava falando há pouco, o de objeto sexual, né? E aí a gente vê que a mulher negra, quando ela é empregada doméstica, ela muitas das vezes não ganha um salário condizente e vai trabalhar e vai cuidar daquela família. E o que faz a família? Ela vai seduzir emocionalmente aquela trabalhadora, né? Dizer, fulano é da família. A gente vê nos livros didáticos, né? Lúcia é empregada da casa. Lúcia é uma negra. Ela é considerada como da família. Então, Lúcia é uma mulher feliz. Que felicidade é essa? E objeto sexual, porque está, como a gente colocava, está no imaginário que a mulher negra, Gilberto Freire disse, ela serve para fornicar, né? Essa satanização da sexualidade da mulher negra, que ela é fogosa, ela é melhor de cama, e não existe nenhuma pesquisa que comprove isso. Isso realmente é o racismo presente no tecido social da nossa sociedade brasileira. Então, veja bem, e aí a gente vai sofrendo essas discriminações, né? Eu peguei aqui essa propaganda da cerveja, porque a mulher negra, ela é vista pelo setor midiático de uma forma muito pejorativa, nas propagandas, nas novelas. Aqui está, é pelo corpo que se conhece a verdadeira negra, né? É a propaganda da cerveja. E aí a gente vai vendo como isso está muito presente no imaginário da nossa população. Ela se põe a sociedade como símbolo da democracia racial. É a grande questão, que no Brasil não existe preconceito, mas o preconceito é tão cruel porque ele é difuso, ele é perverso, você vai sentindo no olhar, né? Então a gente vê nos livros didáticos, na música popular brasileira, na literatura, por exemplo, na música popular brasileira a gente vê, né? Nega do cabelo duro, qual é o pente que te penteia? E isso aí já vai desqualificando, porque ela está fora do padrão de beleza que a mídia apresenta, porque o padrão de beleza é o padrão de beleza branco. Então, a sociedade também coloca aí o fenômeno do embranquecimento. O teu cabelo não nega, mulata, é uma grande música carnavalesca que a gente canta tanto, e não estamos pensando o que aquela música está nos passando. O teu cabelo não nega, mulata, mas como a tua cor não pega, mulata, quero o teu amor. Veja aí o simbólico que está passando, né, nessa questão. Na literatura dos romances, né? Aí o que o racismo representa na sociedade brasileira? Primeiro, o alto índice de analfabetismo, o desemprego, não é? A população negra, ela
tem uma incidência maior de desemprego do que a população branca. O IPEA, o IBGE apontam esses dados. Ela recebe uma forte discriminação na mídia. Hoje, com a questão das cotas, né, que foi uma conquista do movimento negro desde a década de 50, quando começou o movimento negro com a reunião no Rio de Janeiro do Teatro Experimental Negro. Então, a partir daí, foi se estruturando, não é? E eu digo que não é a partir desse momento, mas a partir desde o momento em que os negros e as negras se rebelaram e questionaram e se indignaram com o regime escravocrata e fundaram os quilombos, não é? A autoestima baixa, não é? Porque o padrão de beleza é branco, ele é magro, não é? E ele é diferente o que a mídia apresenta. Índice de mortalidade maior do que a população negra ou do que a população branca, infantil e materna, expectativa de vida inferior à do branco, racismo institucional, que um acentuado contingente da população passa por essas questões quando chega nos postos de saúde, que são discriminadas, que não são atendidas de forma eficaz. Racismo e discriminação no atendimento dos serviços de saúde. E aí a literatura aponta, as pesquisas realizadas, né? A desumanização no parto, por exemplo, que a mulher negra padece, né? E uma política pública mais eficaz e eficiente, questões específicas da saúde da população negra, né? Principalmente também a população quilombola, não é, que precisa de uma assistência maior, e também a titularidade da sua terra. E o racismo no Brasil, não é? A gente é o segundo país de maior população negra do mundo, mas em compensação os negros e as negras, eles estão no mais baixo grau da pirâmide social. Então, o que celeuma a gente fez, não é? A imprensa fez quando o ministro foi nomeado, o primeiro-ministro do STJ, o ministro negro. A sociedade era que tinha que se espantar. Por que é que nós não temos negros sendo ministro, negros na política, negros em todos os segmentos da sociedade? É a população onde tem maior número de pobreza, baixa remuneração e subemprego. E uma grande questão que a gente se depara hoje, em pleno século XXI, é o extermínio, é o genocídio da juventude negra. Alagoas, infelizmente, está num lugar que eu digo que é um lugar feio, né? Que a gente está perdendo os nossos jovens negros, a nossa juventude negra, por falta de políticas públicas eficazes e eficientes, que passa em primeira instância pela educação e pela geração de emprego e renda. A violência racial dentro da nossa sociedade, que se diz que não é racista, mas é porque o racismo é difuso, ela é uma questão estruturante da sociedade, ela está na sociedade, ela é cultural e, ao mesmo tempo, social. Por quê? Ela vai passando a coisificação da outra pessoa. Quando a gente discrimina, quando a gente oprime, quando a gente alija essa pessoa dos processos educativos, dos processos produtivos, dos processos políticos, né? A gente está coisificando o ser da outra pessoa e impedindo a ela ela realizar seu movimento ontológico que só a ela cabe fazer. O racismo é uma construção social, cultural, econômica e histórica. E é um profundo ato de desumanização das relações humanas e de desrespeito aos direitos humanos.
Então, como é que nós vamos... eu digo que a população negra, historicamente, tem uma capacidade de resiliência profunda, né? Primeiro, a gente tem que trabalhar o empoderamento das mulheres e dos homens negros. As mulheres, não é, o movimento feminista se põe na sociedade brasileira, mas a discussão específica da mulher negra não era posta, né? O movimento feminista surge da classe média, não é? E é um movimento branco inicialmente, a mulher negra está lá, mas as suas questões específicas não são tratadas. Então foi preciso enegrecer o feminismo, né? Pontuar o feminismo negro. Eu digo que o feminismo ele é um movimento social profundo que tem no seu bojo a emancipação das mulheres, e as mulheres negras têm também que construir a sua emancipação considerando e respeitando a sua especificidade. Pensando nas questões do poder. Que poder é esse? Em primeira instância, né, o empoderamento é você assumir-se enquanto ser e você ter o poder de ser você. Então, valorizar a mulher negra como ela é, como sujeito de direitos. Só assim a gente pode pensar em cidadania. Esta mulher tem que participar do mercado de trabalho, não é? Da política, e a gente tem que também trabalhar a igualdade entre homens e mulheres. E também a questão da sua autonomia. Então, a mulher negra, se a gente for olhar aqui na sociedade alagoana, o maior contingente da mulher que está em situação prisional é a mulher negra. Quando a gente presidiu o Conselho, o Conselho da Mulher, 5 anos atrás, nós tínhamos 97 mulheres, depois 100 em situação prisional. Hoje, o presídio já tem mais de 200 mulheres em situação prisional. E quando ela está lá, como a nossa grande pesquisadora, que é a professora Elaine, do curso de Direito, ela coloca a maioria das mulheres que estão lá é por conta dos seus companheiros. E ainda ela sofre toda uma violência na questão da visita, porque ninguém visita, pouca visita recebe a mulher negra. Então, como é? Que cidadania? Como é que a gente pode falar em cidadania quando a gente exclui um acentuado contingente da população? Eu digo, a gente só pode falar em democracia quando a gente resolver a questão de gênero, de raça, etnia e da diversidade sexual e da diversidade religiosa. Porque a nossa religião de matriz africana sofre de grande violência. E em pleno século XXI, a gente está vendo, está presenciando, a imprensa tem notificado o apedrejamento e o atear fogo nos terreiros. Então, a gente tem as mulheres negras, nessa questão do seu empoderamento, elas têm que cobrar das autoridades, né, estaduais, dos gestores do Estado, que seja desenvolvido políticas públicas de bem-estar social, e elas terem direito, não só as mulheres, mas os homens negros, acesso aos recursos, né? Conscientização do seu corpo, da sua vida, da sua negritude. Porque como a gente diz, o negro, ele não se assume como negro, mas a gente vê toda uma cultura e a sociedade perversa que ela passa aquela questão do fenômeno do embranquecimento. Temos que participar, ter uma participação efetiva no controle social, pontuar a igualdade e aquela questão que a gente falava, que é o
empoderamento. E aí, o que nós devemos fazer, né? A gente conquistou muitas coisas, né? Hoje a gente tem mulheres negras juízas, né? A gente tem os depoimentos das juízas, né? Uma juíza de Salvador, quando ela coloca que o professor dela disse que o lugar dela era ser empregada doméstica e ela hoje é juiz. É muita luta, é essa capacidade de resiliência que o povo negro tem, né? Que devem ser. E a gente tem algumas, mas a maioria, um grande contingente das nossas companheiras negras não estão nesse lugar. Elas estão na periferia e sendo empregadas domésticas, que é uma profissão importante, como a Creuza, a baiana, que a gente passou aqui, que é a liderança das empregadas domésticas e está na luta pelas garantias dos direitos fundamentais trabalhistas da empregada doméstica. E o que nós vamos fazer? E essa mulher está na periferia, no subemprego, e ainda com a grande violência, porque elas estão vendo os seus filhos serem exterminados. Então, dói na alma, dói no coração, é o depoimento da mulher, né? Dói na alma, dói no coração, quando elas perdem os seus filhos, né? Pela violência policial, pela droga. Eu abri o jornal essa semana, o jornal notificava 3 jovens, não é? Assassinados. E aí a gente vai vendo que Alagoas está num índice que eu digo que é uma feiura. E a gente tem que embelezar, né? Temos mulheres negras na universidade, mas onde é que está a mulher negra? Ela está na política? Não está. Nós somos, as mulheres em geral, nós somos 51,6% da população, mas a gente ainda tem uma participação mínima nos processos políticos. Aqui em Alagoas a gente tem uma negra na Câmara, na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa a gente não tem nenhuma negra. Então a gente tecer novos fios e bordar sentidos é preciso. Por que é preciso? Porque a gente pensa numa sociedade que seja parametrada na alteridade, na igualdade, e a gente tem que buscar isso. E como é que a gente vai buscar isso? Pela luta política, no sentido da gente pensar numa sociedade mais justa, mais humana, mais solidária. Porque a gente não pode falar em justiça social quando a gente se depara com esse quadro, com a grande violência de gênero, não é? E aqui a gente pensa também na diferença de configuração de ser. A gente tem que pensar nas mulheres negras, nas mulheres lésbicas, que são mais discriminadas ainda. Então, combater o racismo é um dever ético de cidadania de todos e todas aqueles e aquelas que pensam em construir um Brasil melhor. É combater o racismo com um prisma, com uma diretriz, pelo bem viver, que foi o slogan da grande marcha das mulheres negras realizada em 2015. Combater por quê? Para estabelecer os laços de solidariedade, desenvolver cada vez mais essa capacidade de resiliência, de dar a volta, de fenomenologizar essa dor, fenomenologizar o racismo e ter abertura pautada naqueles 3 princípios da ética, né? A ética do cuidado com o outro, com a outra, a responsabilidade, a solidariedade e a compaixão. Quando a gente coloca a compaixão, e eu aqui lembro do Leonardo Boff, e isso a
reflexão ética vem desde os gregos, a compaixão não é ter pena do outro, mas é você ver o outro com um olhar de autoridade. Fortalecimento desses laços, não é? E aí a gente tem que brigar pela política das cotas, não é? Como a política de correção para a inclusão do povo negro na universidade, não só na universidade, mas dos partidos, na educação e nos empregos públicos e nos empregos privados. Por quê? Para fortalecer essa autonomia, visando a justiça social. Então, a Marcha das Mulheres Negras de 2015, que teve como pauta o bem viver. E o bem viver o que é? É elaborar políticas públicas de qualidade para a vivência da população negra. Mais emprego, mais respeito à sua cidadania, mais atendimento ético e cidadão em todos os campos, seja na educação, seja na saúde, não é? Porque as mulheres negras, principalmente as mulheres quilombolas, elas, pela falta eficaz de política, existe política, mas elas precisam de serem mais eficazes e eficientes, elas apresentam uma vulnerabilidade muito grande. Por exemplo, a gente fez uma pesquisa com o professor Jorge Luiz, que ele convidou a gente para participar dessa pesquisa, com ele nas comunidades quilombolas, e a gente viu, o resultado foi que as mulheres quilombolas estão numa vulnerabilidade para adquirir doenças, não é? Principalmente as doenças sexualmente transmissíveis, inclusive a AIDS. Então, em Brasília, teve uma efervescência muito grande, um acentuado número de mulheres participaram dessa marcha, cobrando e agendando uma pauta de reivindicações, não é, que elas se colocam, nós nos colocamos como buscar políticas públicas para o nosso bem viver. Então, a gente encerra aqui, não é, com um poema de uma professora, literata, poeta e ícone da literatura negra, que é a Conceição Evaristo, da Universidade de Minas Gerais, e a gente pegou aqui um fragmento de um poema dela, Todas as Manhãs, né? Quando ela diz: todas as manhãs, junto ao nascente dia, ouço a minha voz banzo, âncora dos navios de nossa memória. E acredito sim, que os nossos sonhos protegidos pelos lençóis da noite, ao se abrirem um a um no varal de um novo tempo, escorrem as nossas lágrimas, fertilizando toda a terra, onde negra semente resiste, reamanhecendo esperanças em nós. Então, nós temos a esperança de construir um Brasil parametrado nos princípios da ética, da solidariedade e da justiça social. É a humanização das questões e olhar este ser, o ser negro, o ser mulher negra, o ser homem negro, como sujeitos de direitos. Só assim a gente pode falar em cidadania. Então, eu estou aqui muito feliz, um beijo no coração, um beijo negro no coração de todos e de todas, muito grata, e termino aqui com uma terminologia da Aioré, que significa alegria,
alegria e um axé para todos nós. Professora Cida, muito obrigada pela sua excelente palestra. Parabéns. Eu acho que é uma temática que rende inúmeras discussões mesmo, porque é uma temática densa, uma temática complexa, desafiadora e que tem no bojo da nossa sociedade uma necessidade de ser cada vez mais abordada e fortalecida. Quando a gente fala das questões raciais, o que está muito em voga atualmente é a questão das cotas, e eu escuto muitas colocações, como, por exemplo, se por um lado fortalece, por outro lado enfraquece, porque até a política de cotas, em alguns momentos, soa como preconceituosa. Olha como há um desvirtuamento social no que diz respeito a essa questão, porque há ainda, infelizmente, um preconceito para com aqueles que entram por cotas. E a cota é um direito garantido e, na minha opinião, é um mecanismo, sim, de fortalecimento e de inserção dos sujeitos negros nesse contexto acadêmico, nesse contexto trabalhista, que é tão segregador. Então, as questões são muitas, e quando a gente fala da mulher negra, e quando a gente vem para essa questão da saúde da mulher negra, quando a gente vem para as formas de atendimento, quando a gente vem para essa precarização, essa falta de respeito para com a mulher negra, para com o homem negro, a gente consegue entender o quão a sociedade ainda é tão pequena de pensamento, pequena de expressão, pequena de humanidade. E isso é algo que a mim me deixa extremamente triste, me deixa extremamente aborrecida, mas me deixa também muito indignada. E eu acho que é essa indignação que tem que se fazer presente em mais pessoas para que possam juntos buscar e reivindicar mudanças nesse contexto aí do racismo. Uma coisa também que me chama muita atenção, e é uma temática realmente muito instigante, eu ouvi uma certa vez se mencionar isso em uma das minhas viagens que eu fiz a Salvador. E Salvador é riquíssimo, né? É o berço da cultura negra. E me deixou, me fez parar para pensar numa questão que realmente é bem pesada. O termo mulata, né, era utilizado por quê? Porque as negras eram assemelhadas a mulas, porque você monta a mula, né? E isso é um negócio bem sério, é extremamente pejorativo, e que hoje ainda, quando se fala em mulata, muita gente acha que é só a combinação das cores. Não é, tem a ver com isso, que pelo menos foi o que me mencionaram lá em Salvador, e isso é muito, mas muito pesado, porque ainda hoje, quando se fala em Brasil, a figura no exterior que mais representa o Brasil é essa figura da negra bonita, da negra gostosa, de um lugar que você vem, você é turista, né, estrangeiro, vem para transar com uma negra. Isso é muito, mas muito pesado. O nosso país é visto, infelizmente, lá fora como país só do futebol e das mulatas, como eles colocam, né, bonitas. Então, são muitas questões, professora, e que me inquieta realmente bastante. Então, eu quero parabenizar mais uma vez, queria fazer
fazer essa colocação e queria só ouvir a sua opinião com relação a essa questão realmente da política de cotas, porque para mim é uma questão extremamente séria. E aí a gente viu só mais uma coisa, e eu fico agoniada porque é muito interessante a discussão. A gente teve recentemente 2 casos muito marcantes na mídia, que foi de preconceito contra a Maria Júlia Coutinho, que é uma apresentadora do Tempo no Jornal Nacional, e também da Thaís, a Thaís Araújo, se o espírito não me engana, né? Que a internet acaba sendo também um veículo que ao invés de servir para fomentar o combate ao preconceito, muitas vezes é um veículo que acaba fortalecendo o preconceito e o racismo, e isso está virando, graças ao grande empenho de muitas pessoas, está virando uma questão de criminalização, e as pessoas que estão usando a internet como instrumento para discriminar, para segmentar, para promover o ódio, a intolerância, elas estão sendo presas, estão sendo punidas. Isso, para mim, é um avanço muito grande. Eu acho que a gente tem, sim, que envidar esforços, discutir a temática e buscar denunciar de todas as formas possíveis e fazer com que essas pessoas acabem pagando por isto que é um verdadeiro crime, é um crime que se arrasta desde o nascedouro do nosso país, que já tem mais de 500 anos. Então, eu acho que precisamos, sim, unir forças e combater essa criminalidade, que é uma criminalidade midiática, é uma criminalidade virtual e é uma criminalidade real. Então, são muitas as questões. Mas eu vou deixar a professora falar, porque eu fico um pouco inquieta, e agradeço mais uma vez por toda essa sua brilhante... Bom, a política de cotas, né, é uma política extremamente necessária, porque é uma política de correção. O nosso país tem uma dívida social muito grande com a população negra. Eu tive o prazer de participar da equipe, né, que formulou a questão, o projeto de cotas para a universidade. Participei da defesa no Conselho Universitário e também acompanhei os alunos e alunas cotistas com pesquisas, né, para esse acolhimento. Mas eu digo, por mais polêmica que seja essa questão, né, porque a sociedade é aquela velha questão, a gente não assume ser racista, né, e o racismo está aí presente de uma forma escamoteada, de uma forma difusa. Então, a questão da cota é extremamente necessária para a correção, como uma política de correção. A questão da mídia, a gente colocava que a mídia também tem um papel que reforça o preconceito, dissemina muitas vezes o ódio, e a gente tem que se indignar, como você pontuou tão bem, com isso. Então, está no ideário, não é, a mulata servindo de exportação. O branco dominador, quando chega aqui, ele vem com esse ideário, né, de transar com as mulheres negras. E aí é outra violência que a mulher negra padece, porque ela está sujeita ao turismo sexual e ao tráfico de pessoas, né? E a gente tem que se indignar mesmo com isso, pensando em ressignificar esse significado tão cruel. Não é? A gente, Maceió, está na rota do turismo, Alagoas está na rota do turismo sexual, né? Basta a gente observar na orla, né? E a gente tem
que denunciar, se indignar, porque as nossas meninas estão sendo violentadas cada vez mais, e, por outro lado, pela condição econômica, não é? Chega o ser oferecendo, não é? N condições, e que, no fundo, na maioria das vezes, é exatamente uma farsa. É uma utilização do corpo da mulher negra, mais uma vez, né? Aí a gente se reporta a quando a mulher negra chegou aqui no Brasil, como foi violentada sexualmente. Outra questão que você pontuou foi essa necessidade das cotas em todo o sistema educativo e também nos sistemas de empregos públicos e privados. Quando a gente vê a questão da cota, veja bem, na televisão, até não ter tanto as cotas, né? Qual era o papel do negro e da negra na televisão, né? Nas novelas, né? Era exatamente as funções que a sociedade não considera como importantes, né? Que é o porteiro, e é um trabalho tão importante quanto o nosso. É preciso uma valoração do trabalho, mas é o copeiro, o porteiro, a empregada doméstica, e a gente vê essas coisas. E o preconceito na sociedade brasileira está tão presente, não é? Porque a gente vê aí o caso Maju e o caso da outra atriz, que foi a Isabel, né? A Thaís, ali é a representação de todas as mulheres que estão, negras, que estão tendo acesso a oportunidades que elas conquistam, né? Eu mesma, já sofri preconceito dentro da universidade, né? E quando a gente assume um cargo, né, aí é que a coisa dobra e a gente tem que viver em constante pugna, em constante luta para dar conta do nosso lugar. É essa questão, e é tão perversa, porque quando a gente recebe uma situação de racismo que a gente reage, aí nunca é o racismo, né? De vir, a gente passa a ser algoz. Você viu diferente, eu estava apenas brincando, e não tem coisa mais cruel e mais perversa do que a brincadeira. O humor negro, né? O humor negro. Tem coisa mais perversa do que esse humor negro na mídia, porque ele está ali desqualificando o ser negro, né? Eu não permito humor negro, nem permito nenhuma forma de discriminação, seja com a questão da raça e a questão da etnia, que o nosso índio, a nossa índia também recebe um acentuado preconceito e racismo na sociedade, né? Nós tivemos casos de índio que estava dormindo e foi incendiado, não é? Por meninos da classe, da elite dominante. E aí eu me lembro de Paulo Freire, que Paulo Freire coloca que educação esse jovem recebeu. Ele não recebeu educação de gente, que o Paulo Freire chama de desgentificar o ser, né? Então a gente tem que ter esse cuidado para que a gente possa pensar numa sociedade em que a diversidade seja fundamentalmente respeitada e se conviva com a diversidade numa perspectiva democrática. Eu não posso falar em democracia plena até enquanto eu não resolver essa questão no Brasil. Quando a gente abre os jornais e as pesquisas, que vê que 54 pontos das mulheres negras foram assassinadas aqui em Alagoas. 54%, mais do que as mulheres brancas. Isso aí é uma coisa para toda a sociedade, do lugar que a gente estiver, a gente ficar refletindo isso, principalmente nós educadores, né? Porque a gente tem que assumir uma postura de pensar
numa sociedade diferente. E o que me espanta saiu aqui. Saiu o que me espanta é a gente está aí com a discussão de pensar essas questões na educação e os políticos, o grande debate é que ninguém quer discutir a questão de gênero e de raça nas escolas. É a polêmica que está sendo colocada na sociedade brasileira e especificamente na sociedade alagoana. Né? Quando a gente pensa num plano estadual e municipal de educação, né? Porque a educação é um elemento fundante para que a gente possa pensar em formar seres diferentes, seres para a amorosidade, para o respeito com o outro, com a outra. A gente vê que essas questões, a questão de gênero foi tirada do plano estadual e municipal de educação, gênero e raça, e isso é muito preocupante. Né? Eu vejo como um retrocesso das questões da educação. Eu abria ontem o meu Zap recebendo que parece que foi o prefeito de Piauí elaborou uma lei que vai de encontro à nossa Carta Magna, à Constituição, porque o primeiro capítulo, né, o primeiro artigo da nossa Constituição diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de raça, de cor, de credo religioso e de sexualidade, né? Então, e de sexo. E não é um retrocesso e é um desrespeito à nossa Carta Magna, né? Então, a gente está entrando no ser do estudante, no ser do aluno, impedindo a ele o movimento que ele deve fazer para repensar essas questões. E o educador, como a educação como uma mola propulsora de mudança na sociedade, de contribuir para a mudança na sociedade, não pode ficar omissa a essas questões. Eu digo que é dever ético e de cidadania do educador, da educadora, pensar essas questões. Com certeza, professora. Realmente é muito, muito bom ficar aqui e discutir realmente essa temática. Mas aí a gente já tem aí um adiantado da hora. Eu queria agradecer imensamente, mais uma vez, a sua fala e dizer que é uma grande satisfação tê-la aqui e que o trabalho de pesquisa desenvolvido e também a militância desenvolvida por você é eu creio que é um dos grandes avanços que a gente tem aqui no Estado, porque é com aquilo que você escreve, aquilo que você pesquisa, aquilo que você traz para o debate, isso tudo fortalece e inspira muitas mulheres e fazem com que muita gente abra os olhos para a seriedade dessa questão. Então, eu sinto-me verdadeiramente honrada em tê-la aqui conosco na nossa unidade de telesaúde, contribuindo para esse debate que é tão rico e que carece ser cada vez mais fortalecido. Muito obrigada, professora Cida, mais uma vez, e estamos aqui à sua inteira disposição. Obrigada mesmo. Muito feliz de ter participado e feito essa reflexão que a gente faz no nosso cotidiano e também na nossa vivência, né? A gente tem que fenomenologizar a nossa vivência, objetivando ressignificar essa vivência para um mundo melhor, mais humano, mais solidário,
mais amoroso. Quero dizer também que conte com a gente, não é? A gente tem a pesquisa na questão, na área de saúde, a gente pode também vir outro dia aqui falar do que a gente pensou, eu e Jorge Luiz, a gente pode fazer uma parceria, e o que a gente encontrou nas comunidades quilombolas no campo da saúde, né? Vendo a população negra tão vulnerável, não é, para contrair determinadas doenças, né? E a gente tem que pensar nessas questões, né? E aí a gente vai colocar a fala, o dizer da mulher quilombola, como é que ela se vê, como ela se percebe enquanto mulher negra. E quero dizer também que, mesmo com todas essas questões presentes, a mulher negra e o homem negro se fortalecem e têm essa capacidade de resiliência e de construir novos caminhos que não seja o caminho do racismo que está tão presente na sociedade brasileira, que a gente vê aí, quando a Datafolha fez uma pesquisa onde você esconde o seu racismo, né? Porque a gente esconde, a gente tem vergonha de ser racista e, no fundo, é uma coisa complicada, né? Complicada e que a gente tem que trabalhar isso aí para descomplicar essa complicação e ter um mundo melhor. Eu tenho um sonho, né? Como diz a Conceição, ela disse que o meu rosário é feito de contas negras. E nessas contas negras, elas estão entumecidas de sonhos de esperança. Esperança em um Brasil mais humano, mais justo, mais solidário, e que relações estabelecidas entre as pessoas sejam respeitosas na sua diversidade, porque na diversidade, como a gente cresce, né? Então a gente tem que respeitar a diversidade sexual, racial, étnica e religiosa, como diz a Marcha das Mulheres Negras, pelo bem viver de todos e de todas. Muito obrigada.